Ao que parece, o presidente trapalhão da Argentina, Alberto Fernandes, resolveu agora culpar as forças préternaturais pelo avanço ininterrupto da inflação no nosso país vizinho. Em outras palavras, ele disse ipsis literis que há demônios que fazem os preços subirem. Eu sei, ele falou isso de forma figurada. O presidente Hermano não está afirmando que forças diabólicas estão agindo na intenção de aumentar os preços de todos os itens comerciáveis na Argentina. O que ele fez, naturalmente, foi dizer que existem algumas forças bem conhecidas e humanas, é preciso frisar, que agem nesse sentido. Pois bem, hoje eu quero apresentar brevemente e, na minha opinião, quais são os verdadeiros diabos inflacionários que atormentam o povo argentino há tanto tempo. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. A propósito, eu já fiz um vídeo alguns meses atrás falando a respeito das trapalhadas econômicas cometidas por Alberto Fernandes e sua trupe. Esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela e que é um dos mais vistos aqui do meu canal. E de lá pra cá, como eu havia previsto então, e como não poderia deixar de ser, a situação argentina apenas degringolou. Hoje, o país hermano possui a quarta maior inflação do mundo, atingindo nos últimos tempos a casa dos inacreditáveis 50% ao ano, fazendo com que o peso argentino seja uma das moedas mais desvalorizadas da região e, naturalmente, lançando a população argentina na mais profunda miséria. Como é bom ter presidente, não é mesmo? E a culpa de tudo isso, como não poderia deixar de ser, é do Estado argentino, que é mestre em destruir o poder aquisitivo do povo que está sob seu jugo, imprimindo moeda como se não houvesse amanhã e culpando a tudo e a todos, inclusive demônios que só existem na cabeça do poste de Cristina Kirchner, pelo fenômeno da inflação, que é mais visto no aumento de preços, mas que é causado justamente pela expansão da base monetária. Se você conhece um pouco de escola austríaca de economia, você sabe do que eu estou falando. Mas se você ainda acha que essa história de aumento da base monetária é uma balela, apenas olhe para esse gráfico aí na tela e me diga se não parece haver uma correlação entre aumento indiscriminado da quantidade de moeda em circulação e aumento progressivo e generalizado dos preços. Mas então, vamos falar sobre os demônios a que se referiu o presidente argentino. Na verdade, ele utiliza esse termo para ilustrar o aumento de preços em determinados produtos que, de fato, tiveram um aumento nominal superior à média nacional, ou que, dadas as suas características, pesam mais na economia no fim das contas. Nesse grupo entram principalmente os produtores agrícolas e também o setor da pecuária, grupos de produtores responsáveis por colocar comida na mesa dos argentinos e que, por óbvio, tendem a penalizar os mais pobres quando acontece algum aumento de preço. Os demônios de Alberto Fernandes, portanto, são decisões de aumento de preços tomados pelos grupos de produtores que causam mais impacto na economia, de forma geral, dadas as características de seus produtos. Veja a perversão no comentário do presidente argentino. Ele quer inverter a culpa da história, colocando sobre os ombros do setor agrícola de seu país a responsabilidade pelo aumento generalizado de preços, ainda que todos nós saibamos, e Alberto Fernandes também, que a inflação tem como única causa a desvalorização da moeda, variável essa que está nas mãos, exatamente, do governo. Chega a ser repugnante, mas certamente não surpreende ninguém. Afinal de contas, não é a primeira vez que Alberto Fernandes demoniza o setor agrícola de seu país, culpando pela inflação que o próprio governo causou. No final do ano passado, por exemplo, o presidente argentino referiu-se a tais produtores como patifes, acusando-os também de serem especuladores. Nas abjetas palavras do poste de Cristina Kirchner, a inflação não tem outra explicação a não ser a especulação de um grupo de patifes que querem aproveitar o momento para obter lucros em detrimento dos argentinos. É mesmo um cretino, mas não dá para esperar nada de um mafioso estatal da pior espécie do que culpar o setor produtivo da sociedade pelos erros que a própria máfia estatal cometeu. Como todo populista, porém, Alberto Fernandes ainda afirma ter o controle da situação e que trabalhará duro para conter o avanço generalizado dos preços. Nós sabemos bem como a coisa funciona.
o Estado cria um problema e com isso causa grandes prejuízos à sociedade. Ao invés de voltar atrás e reconhecer o seu erro, porém, o Estado tenta resolver o problema que ele mesmo criou, interferindo ainda mais na economia e, naturalmente, piorando ainda mais a situação. A isso seguem-se novas rodadas de intervenções estatais até que a coisa degringole de vez. E é exatamente isso, meus amigos, que estamos vendo acontecer na Argentina e que continuaremos a ver num futuro próximo. Sutilmente, Alberto Fernandes ameaça os produtores argentinos com pesadas intervenções estatais. Conforme indica o jornal O Cronista, o presidente argentino argumentou que se os fabricantes de preços não concordarem em moderar ou reverter valores, há instrumentos que poderiam ser aplicados, citando a Lei do Fornecimento, a Lei Antitruste e a Lei da Concorrência, excentricidades estatais que, como o nome bem sugere, representam interferências diretas na economia e nos negócios das empresas, manipulando preços, forçando condições e impondo punições que, por fim, acabarão por inviabilizar as atividades econômicas de tais empresas, alcançando justamente o oposto daquilo que o governo supostamente deseja. De forma ameaçadora, o presidente argentino sugere aos produtores que entendam que o fato de terem uma espécie de oligopólio não os autoriza a elevar os preços. Em outras palavras, o preço não pode ser determinado livremente pela iniciativa privada. Ele precisa do aval do governo para ser aplicado. Ou seja, o governo destrói a moeda estatal de curso forçado e quando o produtor precisa repassar essa desvalorização monetária para o preço final, o mesmo governo o impede, obrigando-o basicamente a operar com prejuízos, algo que o fará, no pior dos cenários, simplesmente abandonar a produção, fazendo com que a oferta desses produtos no mercado diminua. O resultado é óbvio: preços ainda mais altos. A Argentina é a tragédia latino-americana em sua forma mais pura. O fenômeno da destruição de sua economia ao longo do século XX é um verdadeiro estudo de caso, uma aula prática de como um governo socialista é capaz de tirar um país da riqueza, atirando na mais completa pobreza em poucas décadas. Porém, o povo deste continente está fadado a repetir sempre os mesmos erros, e é por isso que vemos, mandato após mandato, os presidentes argentinos arruinando ainda mais a economia de seu país, seguindo o mesmo roteiro fracassado que seus antecessores seguiram, numa insana expectativa de que agora as coisas funcionem diferente. O mais incrível é que o nosso povo parece querer um Estado cada vez maior, intervindo cada vez mais na economia e produzindo catástrofes cada vez piores. Não importa que a Venezuela, mais ao norte, tenha sido arruinada pelo chavismo, os argentinos continuarão depositando sua fé no kirchnerismo, na esperança de que agora sim o governo vai conseguir controlar os preços, ainda que as impressoras de dinheiro continuem operando a todo vapor. Por outro lado, nós, os brasileiros, parecemos não aprender com as lições dos nossos vizinhos argentinos, e com muita frequência vemos indivíduos bradar a plenos pulmões por mais Estado, mais intervenção e mais controle de preços, na gasolina, no arroz ou onde quer que seja. Eis a tragédia latino-americana, da qual a Argentina é o retrato mais fidedigno. O escalamento ininterrupto do crescimento estatal, o inchaço progressivo da máquina pública, com seus cargos e suas distorções econômicas, tudo isso às custas de dinheiro criado do nada, injetado artificialmente na economia. O resultado disso nós o vemos a todo momento, por toda parte. Depreciação da moeda, aumento generalizado de preços e empobrecimento da população. Ainda que nós, brasileiros, não vivamos mais nos tempos da hiperinflação, esse é um fantasma que mensalmente nos assombra, toda vez que é liberado o índice IPCA do mês anterior. É evidente, meus amigos, que nós somos incapazes de aprender com nossos erros e também com os erros dos argentinos. O dinheiro estatal é uma fraude constante, mas o governo nunca assumirá sua culpa. É do Estado a responsabilidade pela destruição da economia e pelo aumento de preços, mas a máfia é incapaz de exorcizar seus próprios demônios, preferindo colocar a culpa naquele setor da sociedade que sempre acaba sendo responsabilizado pelos erros estatais, o setor produtivo. Enquanto o governo argentino imprime dinheiro como se não houvesse amanhã, os produtores são cada vez mais asfixiados por regras estatais absurdas e coercitivas, pela depreciação de sua moeda e pela falência de sua economia. Os demônios inflacionários habitam a Casa Rosada, mas Alberto Fernandes insiste em atribuí-los justamente àqueles que mais padecem com seus tormentos,
aqueles que, ao contrário do Estado, produzem algo de valor para a sociedade. Eu lhes digo, meus amigos, qual é o verdadeiro demônio que possui a economia argentina. Trata-se do kirchnerismo, o herdeiro intelectual do peronismo, a grande tragédia econômica que se abateu sobre a Argentina e que a fez mergulhar de cabeça no atraso e na miséria que hoje se alastram pelo país. Muitos pensaram, eu inclusive, que tal demônio havia sido exorcizado em 2015, quando Maurício Macri se tornou o presidente da Argentina. Contudo, nas eleições seguintes, o demônio destruidor de economias voltou a assombrar os nossos irmãos, e ele agora parece estar cada vez mais enraizado na estrutura econômica daquele país, arrastando para o inferno da hiperinflação e da bancarrota. Contudo, existe ainda uma esperança para os argentinos conseguirem preservar o que resta de seu patrimônio, construindo de forma paralela uma economia que esteja imune às ações do desastroso governo de seu país. Não estou falando de crucifixos e água benta, estou falando das criptomoedas, especialmente o Bitcoin, um dinheiro de verdade que configura uma das maiores ações agoristas que os indivíduos podem adotar mundo afora para proteger suas próprias carteiras das garras odiosas do demônio estatal. Enquanto o diabo do kirchnerismo carrega para o quinto dos infernos junto de si o peso argentino, os nossos irmãos ainda podem se livrar dessa ação demoníaca estatal, levando seu dinheiro para longe do Estado, concentrando seu patrimônio em uma forma descentralizada e distribuída de armazenar riqueza e de construir toda uma economia.